Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Saia do Zero, Faça a Rota da Sua Jornada. E estamos aqui com um episódio muito especial, mas antes disso, volte lá, assista o nosso último episódio, que é o Podcine, Divertidamente, que é esse filme tão precioso, com os insights que a gente teve tão transformador, que eu acredito que você vai sim ser transformado e compartilhe também esse episódio. A gente vai começar hoje com uma convidada muito especial, mas antes disso, nos siga nas redes sociais, Saia do Zero Cast, e também a minha rede social, psi.elainemáximo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu sou a Kathleen. Não deixe também lá de esquecer de me seguir, @Kathleen Menezes. E hoje nós estamos aqui num episódio que eu estava muito animada, ansiosa para chegá-lo. Que se trata de uma pessoa muito querida. Na verdade, que eu pude me encontrar 3 vezes, mas ainda não conheço como eu gostaria. E hoje eu vou ter essa chance de fazer perguntas para cada vez mais se conectar com essa história. Eu sigo a Carol já faz um tempo e nós estamos aqui com ela, com a Carolina Marques. Uhul! Gente, a Carol, eu vou até pegar uma colinha aqui, tá? Mas assim, você precisa seguir ela lá também, porque ela é publicitária, enfermeira, mentora de produtividade, especialista em cultura organizacional, tô precisando disso, palestrante, escritora e idealizadora do programa Ativamente e CEO da RX Consultoria. E ela está aqui com a gente, vai dividir um pouco da sua história, de todo o aprendizado que ela tem. E olha, gente, ontem mesmo ela estava ali estudando e hoje ela veio dividir com a gente aí esse conhecimento. Carol, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, pelo... meninas. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço pelo tempo aqui com a gente. E assim, a Carol, gente, eu entrei lá no perfil dela, a primeira postagem dela foi em 2018. Lá, gente, tem muito conteúdo bom, viu? Inclusive, ela compartilha transformações que acontecem na vida das pessoas justamente porque elas conseguem colocar em prática hábitos saudáveis, né? Então, como eu coloquei aqui, ela é idealizadora do programa Ativamente, e depois ela vai explicar um pouquinho pra gente como que funciona isso, mas a entrega que ela tem lá no perfil dela é absurda, gente. Entra lá, inclusive eu deixei uma frase aqui que tocou meu coração, que eu vou levar pra vida já, que tá lá no perfil dela, que é assim: o corpo alcança o que a mente acredita. Uau. Então, assim, Carol, lá no seu perfil eu pude ver ali, gente, muita positividade, muito vamos pra cima, né? Você entra, você realmente é impactado ali com aquelas mensagens, com aquelas histórias de vida, né? Você é sempre positiva assim, Carol? Então, meninas, é assim, positiva porque eu sei o que eu quero, né? Eu sei onde eu quero chegar e eu acredito que do mesmo jeito que as coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Então, eu foco mais naquilo que eu quero, naquilo que eu estou buscando e viver esse processo até chegar lá. Porque tem as coisas ruins, a gente aprende, né? Com as coisas que não são tão legais. Mas eu procuro não colocar muito foco nisso, não. Não sou uma pessoa de ficar reclamando, de ficar murmurando. Eu sou mais positiva mesmo. Muito bom. E, gente, assim, eu preciso dizer, né? A Carol, ela tem uma história de vida, né? De resiliência, de superação. Inclusive, me chamou muita atenção no primeiro encontro que tivemos, onde ela colocou ali um pouco da sua história. E de cara já ela disse, olha, eliminei 35 quilos. Uau. E a gente sabe que emagrecer não é para qualquer um, não, viu? Esse desafio realmente trava a vida de muitas pessoas, né? E, inclusive, lá no seu perfil, eu vi também que você era da época do Herbalife. Sim. Né, gente? Na hora eu falei, poxa, acho que quando eu comecei a ser adulta, assim, entender um pouquinho, aí eu vi, assim, esse movimento da Herbalife e tudo mais. Poxa, que legal. Conta pra gente um pouquinho, né, como foi aí o começo da sua história, onde tudo começou, onde você percebeu que realmente você falou, poxa, preciso mudar de vida, né, não quero ficar mais assim do jeito que estou. Como eu falei, a primeira coisa, eu descobri o que eu queria da minha vida, né? Primeira coisa, a gente tem que ter um objetivo, porque as pessoas rodam e não saem do lugar porque elas não têm um lugar que elas querem chegar. E aí,
depois eu comecei a me conhecer, a me entender, a entender como é que eu funciono, porque a gente vê alguma coisa aí, fulano falou que isso aqui é bom para tal coisa, mas e aí? E será que vai ser bom para mim? Porque a pessoa, cada um é individual, nós somos seres individuais, nós somos únicos, né? E às vezes o que serve para uma pessoa não serve para mim, e tá tudo bem. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais como é que eu funcionava. E aí quando eu fazia um teste lá, por exemplo, dos temperamentos, eu sou sanguínea, mas e aí como é que um colérico funciona? Como é que um fleumático funciona? E aí eu comecei a entender como as pessoas funcionam. E eu comecei a estudar o comportamento humano. E aí eu comecei a entender que para eu estar num ambiente que eu tô ali buscando aquele meu objetivo, e como é que eu faço para me dar com as pessoas que estão ao meu redor? Conhecendo elas, entendendo um pouquinho mais como elas funcionam. E aí passei, sim, pela Herbalife, passei por várias... Nossa, já trabalhei com coisas, eu já dei aula, né? Eu sou publicitária, sou enfermeira, já trabalhei em hospital, já trabalhei em maternidade, já trabalhei em laboratório, já trabalhei de secretária, já fiz muitas coisas, mas sempre, eu sempre nunca fiz pelo dinheiro. Eu fazia por algo que eu precisava aprender ali. Não, aqui eu vou aprender isso. E aí, hoje, eu faço uma coisa que eu amo, que eu ajudo as pessoas. E aí eu entendi o seguinte, que a gente está nesse mundo aqui para extrair o melhor das pessoas, né? Como é que a gente vai ser uma pessoa melhor se a gente aponta o dedo e... As pessoas são diferentes mesmo, né? E em relação ao hábito, é bem isso. Eu entendi como é que eu funciono e o que serve, o que dá certo para mim. Você sabendo o seu objetivo e sabendo como você funciona, você traça um plano ali e vai embora. Nem tudo é gostosinho, né? É daquele jeito, vou fazer porque é assim que eu gosto. Não, tem coisas que a gente faz que não é gostosinho, mas que a gente sabe que vai levar a gente para lá, então a gente faz, acaba fazendo, né? E foi interessante que começou com você e é muito automático isso, né? Isso vai para o outro, tem que transbordar o que está dentro de você aí para o outro. Mas que você não fechou a cabeça, né? Você entendeu que as pessoas são diferentes, que você estudar sobre esses temperamentos é sobre você também ampliar também o como que funciona para o outro, né? Às vezes o que funciona para nós não funciona para o outro. Exato. E como que foi, Carol, essa questão assim dos hábitos? Como foi construir isso para você? Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que isso vem... ou eu acho que de dois extremos, ou de uma forma extremamente difícil, ou algumas pessoas acham que a gente vai começar Só amanhã... uma virada de chave. Virou minha chave. Parece que é algo que é instantâneo, né? Como que foi para você construir esses hábitos? Eu comecei a entender sobre hábitos em 2013, que foi quando eu estava no auge do meu peso. E eu comecei a ter muitos problemas de saúde, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes. Eu sempre fui magra. E aí aconteceu um episódio na minha vida que eu ganhei 42 quilos em um ano. 42 quilos. E aí eu comecei a ter vários problemas de saúde sérios, né? Eu tinha enxaqueca crônica, eu tinha cálculo renal bilateral, eu tirei a vesícula, vários problemas, coluna, joelho, precisava de cirurgia no joelho. E aí eu fui entender o que eu precisava fazer para melhorar a minha saúde. E aí foi quando eu conheci os hábitos, o poder dos hábitos, né? O que eu precisava fazer. E aí eu entendi o seguinte, que a gente tem um comportamento, a gente entende, por exemplo, que a alimentação saudável é bom para a saúde, faz bem, né? Quem quer emagrecer precisa olhar para isso. Mas é um comportamento só. E aí, quando você tem esse comportamento, várias vezes, repetidamente, isso vira um hábito. E aí, tem gente que
cria esse hábito mais rápido e tem gente que demora um pouquinho mais, né? Porque o hábito é quando ele sai do manual e vai para o automático. Então, depende de como a pessoa funciona. E aí, quando você já instalou um hábito e você, mesmo assim, continua fazendo, porque aí eu entendi sobre alimentação, eu entendi sobre atividade física, sono, tudo mais. Eu era uma pessoa que eu não bebia água, hoje eu cheguei aqui com a garrafinha. Então, assim, quando eu coloquei tudo em prática e eu alcancei o meu objetivo, que era, eu queria eliminar 20 quilos. Eu eliminei 35 em 6 meses. Mas aí eu não parei com os hábitos. Eu continuei. E aí, quando você continua com o hábito, ele vira um estilo de vida. E aí é nesse ponto que você não consegue mais deixar, né? E aí o resultado, ele continua. Porque as pessoas, elas alcançam um resultado e voltam atrás, por quê? Porque elas param de fazer aquilo que elas estavam fazendo para obter o resultado. Fato, né? Isso não vira um estilo de vida. Exato. Então, mesmo quando alcançou o objetivo, continua fazendo. Se é saudável, se é bom, se está te fazendo bem, continua fazendo. E aí eu continuei fazendo e já tem vários anos aí. E eu só tenho que agradecer, porque realmente mudou minha vida. Né? Eu tinha muitos problemas de alergia, de rinite, de enxaqueca, muitas coisas. E aí eu levei esses hábitos para outras áreas da vida. Porque a gente tem 12 áreas da vida, né? Saúde e disposição é uma das áreas. E aí eu falei, poxa vida, o que eu preciso para essas outras áreas aqui? E aí eu comecei a olhar para elas. E é justamente sobre elas que eu falo no Ativamente, das 12 áreas, que independente do objetivo da pessoa, se é financeiro, se é profissional, se é ser uma mãe melhor, se é emagrecer, independente de qualquer coisa, cada um tem um problema em alguma área ali. Olhando para essas 12 áreas, a gente consegue montar ali, criar um objetivo, montar um plano de ação para alcançar esse objetivo. E aí criar os comportamentos necessários ali para que eles tornem hábitos. E mesmo quando você alcançar ele ali, você continuar fazendo e virar um estilo de vida. Você não acha que as pessoas voltam atrás porque elas estavam só em busca de um resultado, mas também para um lado estético, e tudo bem, né? Mas a mentalidade dessa pessoa realmente não foi para um estilo de vida porque estava muito para o externo? Acho que esse estilo de vida é realmente a mentalidade que muda da pessoa. Sim. Tem muita gente que busca o externo, mas quem são as pessoas que ela anda também? Né? Porque você é a média das pessoas que você anda. Você quer ir para academia? Quantas pessoas que você convive diariamente que vão para academia? Ah, eu quero ler. Menina, comprei um livro maravilhoso, não consigo ler. Quantas pessoas você convive que leem livros, que vocês falam sobre isso? Eu entrei num programa no meio da pandemia, 2019, 2020 eu entrei. E foi quando eu conheci a Nil, por conta da Nil que eu moro em Limeira hoje, né? E nesse programa nós líamos um livro por semana, um capítulo da Bíblia toda semana, praticava atividade física pelo menos 30 minutos todo dia, tinha um jejum que a gente fazia também toda semana, assistia um filme e modela uma pessoa, toda semana, toda semana, toda semana. E aí você entra num grupo com 50 doidos também fazendo isso. E aí trocando experiência, foi quando surgiu o Clube das 5, que a gente começou a fazer as aulas. E aí não tem como. Como que você para no meio de gente fazendo isso? Não tem como. Porque você tem assunto, você se sente ali apoiado, né? Você tem uma rede de apoio. Pertencente. Exato, pertencimento. Você vai se conhecendo, entendendo como aquelas pessoas funcionam, vai criando um vínculo ali. E é isso. Muito bom.
Muito bom, Carol. Pelo que a gente entende, assim, de como você vai colocando, é que você naturalmente é uma pessoa disposta, curiosa sobre a vida, tem muita sede, né? Inclusive, você até usou que você não fazia pelo dinheiro, mas pelo aprendizado. Então, você é o tipo de pessoa que aproveita as oportunidades, né? Tira o máximo delas, né? Então, acho que isso também deve ser seu, talvez até empírico, ou talvez você tenha desenvolvido isso, né? E aí, como que a gente, de repente, consegue ajudar uma pessoa que tem essa dificuldade de manter os hábitos, né? Eu digo isso começando por uma pergunta. Como é a sua rotina matinal? O que você comentou aí do clube, né, de pessoas, do grupo de pessoas, a quem você convive. Eu acho que hoje você está bem sensível a isso também. Mas como que é o seu dia a dia, a sua rotina? Assim, tem algo que você faz que é rotineiro mesmo, que não pode sair, né, dessa rotina minha? Como que é, assim, para você? Hoje em dia, eu não sou mais tão ali linha dura. Ai, tem que ser assim, vou fazer assim. Não. Hoje em dia, como eu falei, eu tenho os meus objetivos, eu estou vivendo um momento de vida hoje, né, que há 2, 3 anos atrás era completamente diferente. Então, eu me envolvia em muitos projetos, em muitas coisas mesmo, em grupos, em palestras, em cursos, muitas coisas, porque eu estava realmente buscando o autoconhecimento mesmo, né? E hoje em dia eu até tive uma conversa com uma amiga essa semana, a gente estava falando sobre isso. Eu falei, peraí, que agora eu preciso focar no meu profissional. Eu aprendi muito sobre mim, eu entendi muito sobre muitas coisas, aprendi... Imagina você ler 52 livros por ano? Desde 2020, não foi só em 2020, eu entrei em 2020 e eu tô aí até hoje fazendo isso. E aí, é muita coisa. E aí chega uma hora que você fala, eu preciso colocar isso para fora. Porque senão você fica com aquela obesidade cerebral, né? Uhum. Eu preciso colocar isso para fora. E aí foi quando começaram a sair os livros, os projetos, os programas, as consultorias. E hoje eu sou muito focada nisso, né, no profissional, mas o Neto, ele fala muito, o Neto, meu namorado, ele fala muito sobre isso. O nosso estilo de vida tem que ser congruente. Aliás, o nosso profissional, ele tem que ser congruente com o nosso estilo de vida e não o contrário. Porque tem coisas que, para mim, são princípios e valores assim que eles são inegociáveis, né? E eu já passei aí por várias coisas, o descanso, o lazer, para mim eu não abro mão. Eu não abro mão. Do mesmo jeito que eu não abro mão de estudar, que para mim é muito importante. Essa semana eu tive uma imersão de 2 dias de neurociência, que é assim, surreal, com a Carla Tiepo, uma neurocientista super famosa, super conceituada, aprendendo muito. Então, assim, tem muitas coisas que eu não abro mão, né? E que eu faço, mas eu não tenho, assim, um horário, né? Um dia certo para fazer. Mas atividade física, alimentação, água, sono, essas coisas para mim, nada mudou. Entende? Já virou meu estilo de vida. Então você não coloca um horário, você faz, não só quando dá, mas assim, você encaixa no seu dia. Exato. Entendi. Muito bom. Acho Eu que vai do coloco planejamento também. Exato, eu coloco ali as minhas prioridades, que na verdade não existem no plural, né? Não é prioridade. Então, no dia de hoje eu coloquei lá o podcast com vocês e o evento que eu tenho à noite, que hoje eu vou assistir o Cortella à noite. Então, é isso. Tava lá. Só que de manhã eu trabalhei. Eu tô com 2 clientes que eu tô entregando um projeto enorme de cultura. E eu sentei de manhã ali, eu fiz aquilo ali. Só que antes de tudo isso, eu fiz a caminhada. Então, é tudo assim.
é aquilo que é importante mesmo. Então, para quem está começando, que eu acho que era essa a pergunta, né? Para quem quer criar esses hábitos, é você entender primeiro qual que é seu objetivo. Depois, você precisa minimamente se conhecer, saber o que faz sentido para você, o que não faz, o que você atura, o que você não atura, o que você quer, o que você não quer. Porque às vezes a gente, uma galerinha começou a fazer uma coisa, a gente vai fazer também, mas você não gosta daquilo. Não tem nada a ver com o seu objetivo aquilo. E aí a gente acaba que vira uma rotina doida, que você não sabe onde começa, onde termina, e todo mundo está fazendo, você tem que fazer também, entendeu? E hábito, para mim, de verdade, primeiro hábito, que era para uma criança de 10 anos ter esse hábito já, é arrumar a cama. Tem o livro, né? Arrume Sua Cama. Primeira coisa, tem gente que tem 40 anos e não arruma a cama. E aí você quer falar de hábito? Começa arrumando a cama, se você não arruma, né? Pequenos hábitos. Depois, começa com água. Mas sabe qual que é um fator primordial também para a criação de hábitos? A consciência. Você fazer por fazer, você não vai fazer. Agora, quando você tem consciência, para que a gente toma água? Para que serve a água? Ela leva os nutrientes para dentro da célula e tira as impurezas de dentro da célula. Quando eu entendi isso, eu falei, poxa, mas aí eu funciono assim. Tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, tem gente que é sinestésico. Eu não lembro de tomar água. Coloca por escrito, coloca o despertador, coloca um aplicativo. Pede para alguém te avisar, te lembrar. Né? Tem gente que é sinestésico, que gosta desse contato, né? Então, entenda como você funciona e coloque lá algumas coisas também. Não adianta querer abraçar o mundo que você não vai sair do lugar. E aí você vai se frustrar. E a frustração é uma expectativa mal dimensionada. Você dimensionou errado ali, achou que ia dar conta de fazer tudo e, na verdade, não fez nada do que você se propôs a fazer. E aí você fica com aquele sabotador ali, né? Então, para quem está querendo começar, eu acho que é começar por aí. Pequenas metas diárias, né? E cumpri-las, de fato, fazer um compromisso consigo mesmo, né? Acho que avaliar, ver se aquilo realmente está fazendo sentido. Avaliar o seu objetivo, porque às vezes o nosso objetivo muda. O que fazia sentido para mim 2 anos atrás, tem coisas que continuam fazendo, mas tem coisas que não fazem mais sentido. E tem coisas que eu já alcancei. Então, a gente tem que rever também as coisas. Opa, mas nesse momento está fazendo sentido para mim? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo por quê, né? Qual que é a sua maior referência? De hábito. Esse estilo de vida. Se você tem alguém perto que você acompanha desde sempre, ou até mesmo pelas redes sociais. Eu tenho uma amiga que a gente anda que nem chicletinho, que a Kathleen até perguntou dela, a Nil. A Nil é uma referência para mim de hábito. A Nil, ela sabe o que ela quer e ela faz independente de qualquer coisa. Eu nunca vi uma coisa dessa. A Nil foi uma pessoa, assim, primordial na minha vida, tanto que eu quis ficar mais perto dela. Eu mudei para Limeira. Eu morava em Águas de São Pedro na época que eu conheci, que eu entrei no programa. E aí ela falou, vem para cá. Eu comecei a atender um cliente em Limeira, outro cliente. Quando eu vi, eu falei, eu estou 3 vezes na semana, eu estou em Limeira, eu vou mudar para Limeira. E aí eu vim, já trouxe meu filho e a gente está aqui já tem 3 anos, já indo para 4 anos já. E a Nil, ela é essa pessoa, sabe? Essa semana, o pessoal nem sabe porque ela não fala as coisas, sabe? Ela só é aquela que você vai ver, ela tá correndo. A gente começou a correr o ano passado, e aí eu falei assim, eu vou correr esse ano 2 quilômetros todo dia. Ela falou, eu vou correr 5, porque tinha um pessoal correndo 5. Eu vou correr 5. Eu falei, olha, amiga, eu não vou aguentar correr 5 todo dia por causa do meu joelho, mas eu vou correr 2. Eu fiz os 365 dias. Deu dezembro, eu continuei correndo, mas não todo dia.
ela tá correndo 5 até hoje, nós já estamos em agosto. Então, ela já está aqui. Eu preciso conhecer ela. 500 e tantos dias correndo. E aí, a gente entrou num outro movimento de uma prancha, de fazer prancha todo dia, de 1000 dias. Aí, o pessoal, eu vou entrar. Aí, foram fazer conta, 1000 dias dá 3 anos, né? E aí, estamos lá fazendo também. Mas a Nil é surreal. E esses dias, semana passada, a gente estava lá em Águas de São Pedro, que a gente foi passar o Dia dos Pais lá, o final de semana. E ela foi correr os 5 km dela, porque ela é assim, ela tá em Campos do Jordão, num evento, e ela vai deixar as meninas lá de manhã, vai acordar às 5 horas da manhã e vai correr. Ontem ela postou, tava 1 grau lá, e ela lá na rua correndo. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, clima. com chuva, com sol, nem que ela vá, ela fala, às vezes eu vou correr, já deu meia-noite, não é mais hoje, mas eu vou antes de dormir. Ela faz isso. Sim. Então, assim, tem coisas que eu não conheço ninguém, assim, próximo de mim que tem um negócio com hábito, assim, sabe? Tudo que ela pega para fazer, ela faz e é desse jeito. Então, e esse final de semana ela acabou caindo. Ela foi correr e tinha um pedacinho escuro lá, ela acabou caindo, torceu o pé, machucou os 2 joelhos, rasgou a mão. Não foi nada. E continuou. Aí, quando ela terminou de correr, ela ligou e falou assim, vocês vêm me buscar? Já corri. Vou, a gente já estava esperando, né? Vou. Aí chegou lá, ai, amiga, você não acredita, dá uma olhada. A mão rasgada. E aí o pé começou a inchar, que a gente levou ela no pronto-socorro, mas não tinha... Ela continuou correndo, né? Ela correu mais 3 quilômetros. Aí o médico falou, não quebrou, não. Ou voltou para o lugar, né? Depois da corrida. E aí ela no dia seguinte estava toda roxa, mas ela não deixou de correr nenhum dia. Ela tá lá com os 2 joelhos roxos e tá lá correndo. Então, assim, é uma referência que me inspira muito, a Nil. Que bom, é bem pertinho de você, né? Acho que eu quero conhecer essa Ela mora Nil. 2 quarteirões de casa. Nossa, Muito bom. muito bom. E é bom ter pessoas assim, que nos incentiva, que nos inspira a podermos, né, acreditar que realizamos, né, que conseguimos. Então, a gente olha para as pessoas e fala, nossa, né, ela conseguiu, eu também consigo. E não que nós estamos ali, mas anivelado ou não, porque a gente entende que cada um tem a sua própria vida, alguns realmente têm oportunidades, às vezes maiores do que outros, como, por exemplo, talvez se eu tivesse nascido mulher lá no Paquistão, eu teria outra vida, né? Eu teria outra situação de vida. Talvez eu não teria as oportunidades que eu tenho hoje, né? Aqui, morando no Brasil e mesmo sendo mulher. Então, é claro que existe isso, mas você falando, né? Eu acho que poucas pessoas fazem isso. Elas estão tão obcecadas em referências que estão tão longe delas, né? Isso também é importante. É Com bacana. certeza. Só que você trouxe uma coisa, né? Que eu acho que eu tô pensando aqui, inclusive, em pessoas que eu conheço, pessoas que são boas, que são referências e que às vezes eu não valorizo por ser pessoas do meu dia a dia. Né? Pessoas que às vezes a gente conhece e a gente fala, não, mas eu já conheço, né? Aquela lá que alcançou 1 milhão, né? Mas o que essa alcançou? Né? E a amiga Nil é essa. E agora eu estou me perguntando, né? Quem são as pessoas que, de repente, estão comigo, que são pessoas próximas, mas que podem também ser uma referência para mim, sabe? De realmente conquistar, de alcançar, de ter princípios, né? Bem estabelecidos, valores, né? E eu acredito que a Nil é essa pessoa, né? Inclusive, Carol, fiquei aqui pensando, para você, vamos citar talvez 3, quais são 3 valores que você julga como principais na sua vida? Valores. A gente fala muito sobre valores nas empresas. Eu acho que respeito é um valor, assim, inegociável. O valor... É um valor meio que... O respeito, eu acho que é o primeiro, assim, que não tem... O que eu posso trazer de outro valor? Essa coisa de você querer alcançar e, às vezes, o não julgamento seria, né?
que eu acho que está meio ali também, com respeito. Porque se você for ver durante o dia todo, como a gente julga as pessoas, né? Porque elas pensam diferente, porque elas querem coisas diferentes. Então, eu aprendi muito, assim, a respeitar e não julgar. Que eu acho que um tá interligado com o outro ali. Mas a confiança também, para mim, é um valor, assim, que não tem preço. Inegociável, confiança. Inegociável, confiança. Porque a confiança é aquela coisa, né? Você leva uma vida inteira para conquistar, mas qualquer coisinha. Então, tem coisas ali que são bem fortes para mim, assim, nesse sentido. Muito bom. E me fala assim, não sei se você tem alguém na família que tem essa referência também, ou se você acabou influenciando alguém da sua família. Como que é? Como que eles te veem? Eles vêm, primeiro, como quando eu comecei, eu era a louca, né? A obcecada. Porque parece que quando porque de você casa, está fazendo não uma dá, né, coisa tanta que... coisa. Você está fazendo uma coisa que a maioria das pessoas que estão à sua volta ali não estão fazendo, é o julgamento, né? É a louca. Aí depois eles começam, mas e aí? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí depois eles começam a fazer também. Uau. É bem isso. A minha mãe não bebia água. A minha mãe fez uma cirurgia de rim. E agora minha mãe, vira e mexe, ela faz, tô tomando água, viu? Então, assim, muitas outras coisas, né? Tipo, de tanto eu falar, de tanto eu fazer, meus pais hoje têm hábitos totalmente diferentes do que eles tinham. Comia fritura direto. Agora não, agora é tudo bonitinho, tudo na air fryer. Uau. E várias coisas, né? Tem muitas coisas que eu trouxe deles, mas muitas coisas também eles acabaram pegando. E aí eu tenho primos que até moram fora do país e de vez em quando falam, eu vi que você estava fazendo isso, eu também estou fazendo. Então, a gente acaba querendo ou não... Tem muitas coisas que a gente nem fica sabendo, mas a gente acaba influenciando. A amizade, né? Tem um caso bem legal, assim, que não é da família, mas me chamou muito a atenção. Eu trabalhei no hospital, né? Quando eu era enfermeira, trabalhei na Unimed aqui em Piracicaba. E tinha uma chefe minha lá que a gente teve uma desavença quando eu estudava, que ela dava aula para mim. E aí, depois eu cheguei lá, ela era minha chefe, aí a gente começou a ficar mais, né? Se conhecer e tal. E ela é uma pessoa maravilhosa. E aí, isso já tem muitos anos, né? Eu saí de lá em 2015. No meio da pandemia, tô eu treinando louca da escadaria lá. Na pandemia, eu treinava todo santo dia, postava todo santo dia. Daí, ela manda mensagem pra mim. Qualquer dia eu vou aí treinar nessa escada com você. Eu falei, como assim? Vou treinar. E ela foi, menina. A gente marcou, ela foi assim, inacreditável. Eu falei, não acredito que você veio aqui. Não, vamos treinar. Aí a gente foi pra escadaria treinar. E teve uma amiga também que veio de Fortaleza visitar uns parentes dela em São Paulo. E aí ela falou, Carol, tô indo aí que eu quero te ver, que eu quero treinar nessa escada com você. E ela veio treinar na escada comigo. Muito bom. Muito bom. O exemplo, né? Respinga. Exato. E como? Porque você colocando ali, inclusive, gente, tem receitinhas na página da Carol, que eu estava vendo lá esses dias. Você mesmo que você pesquisa e gostou, faz e coloca lá. As coisas que eu fazia, eu sempre postava. Sim. É que teve uma época que a minha mentoria, na pandemia, especificamente, eu escrevi um livro sobre os hábitos, né? Sobre as armadilhas escondidas na sua rotina que podem estar te engordando. E aí, era o que eu vivi disso. Eu escrevi o livro, eu vendia o livro. E aí, o pessoal começou, você tinha que montar uma mentoria. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí, eu montei uma mentoria. Primeira turma, tinha 24 pessoas. Uau. E aí, eu comecei a falar dos hábitos.
Eram os 10 passos para você alcançar ali uma vida saudável e o pessoal aderia, viu? Eu fiz várias turmas e nessa época é a época que depois o pessoal fala, apaga isso aí, começa o Instagram de novo. Eu falei, eu não vou apagar nada, deixa lá e vida que segue, né? Que aí eu comecei a trabalhar. História. Que aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, mas se você fuçar lá, tem muita coisa lá. Sim. E você falou de histórias, né, de pessoas que foram alcançadas, porque é muito importante quando a gente vai escutar o conselho de alguém, eu sempre digo isso, né? A gente segue pela margem do resultado, né? Qual o resultado que aquela pessoa teve, né? Então, e isso que realmente faz sentido pra gente, que transforma realmente a nossa vida, né? Então, acho que tudo que você aplicou na sua vida, você conseguiu alcançar pessoas e transformar também a vida delas, né? Você se lembra de alguma história, assim, né? Falando, inclusive, desse desafio mesmo, do programa, que te impactou também, uma história de vida. Pode ser sobre o peso, de repente, né? Porque começa por aí também, né? Acho que quando a gente muda, essa frase aqui eu coloquei na minha geladeira, né? Que tá lá no perfil da Carol. O corpo alcança o que a mente acredita. Sim. Né? Então, você não fazia só sobre corpo. Sim. Né? Era começando a partir da mente. E você lembra de alguma história, Carol, de repente? Então, tem uma moça que eu conheci nesse programa também, que durante o programa, ela perdeu o marido. O marido dela sofreu um acidente e ela ficou viúva. E essa mulher começou a cuidar dela. Numa fase assim, que a maioria das pessoas cai num buraco e não sai mais. Ela saiu do buraco. Ela descobriu a vida. E hoje ela ajuda outras mulheres também, porque não foi fácil, sabe? Ela tem filhos, não foi fácil. Mas ela foi um exemplo de superação, assim. Hoje ela cuida da saúde, ela está no desafio da prancha. Ela cuida, assim, e a gente reclama da vida, às vezes, né? Pensa assim, ai, não tá como eu gostaria, ai, que frio, ai, que, né? E aí a pessoa tem um baque desse e até ela falou assim, eu devia ter feito meu luto antes e tal, não, acabei não fazendo, acabou me prejudicando e tal, mas, por outro lado, ela ganhou um couro grosso ali que olha, e hoje ela ajuda outras pessoas também. Sim. É direcionar a dor, né, para um lugar de amor, de transformação, de mudança, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas, elas conseguirem transformar a dor em amor, né? Porque cuidar do outro também é um amor, né? Com E certeza. hoje ela cuida de pessoas ali que enlutadas, ela é um né? exemplo. Vou até referenciar, porque afinal de contas, né? A Elisângela Porte é um amor de pessoa e assim, ela é um exemplo. Sim. Ela é um exemplo. Seguir na rede Mas social. nesse caminho aí eu conheci muita gente, conheci muitas histórias. E o que eu acho mais legal é como as pessoas transformam a vida delas se conhecendo. E aí elas vão se conhecendo, entendendo como elas funcionam, e aí o profissional vai embora, né? Uhum. E não só o profissional, como eu falei, as 12 áreas, né? A gente vai trabalhando tudo Caraca, isso. eu só fiz a conta até a sexta área. Tem 12 áreas. Tem 12 áreas. Você sente que tem um pré-julgamento, ou se você também se nomeia como uma pessoa, assim, de alta performance? Sabe? Porque hoje eu vejo que algumas pessoas veem essa performance como algo pejorativo mesmo, sabe? Parece que é tudo papo de coaching. Como que é para você isso? Você se nomeia também uma pessoa A gente assim? fala muito sobre alta performance, mas realmente eu acho que é bem relativo, sabe? Eu vejo pessoas que têm uma vida comum, mas que dentro do que elas fazem, elas têm uma alta performance. Então, essa alta performance é relativo, de verdade. Eu acho que tem muitos nomes que a gente dá, mas que na prática mesmo não é tudo aquilo, sabe?
Porque, querendo ou não, vocês têm um programa aqui. Até conversei com os meninos antes, fiz até um videozinho com eles ali. Falei, pessoal, só tira foto do estúdio, né? Vamos fazer um videozinho aqui. Porque, gente, é alta performance isso aqui, né? A sua referência é o quê? A sua referência é os caras lá, os que já têm aí milhões de seguidores lá dos podcasts. Aí você vai falar, é um estúdiozinho assim. Mas, pra mim, que tô indo nos estúdios e tal, vocês estão voando aqui, entendeu? Então, a alta performance, as pessoas buscam muito a alta performance, mas ela é muito relativa. Entendi. É porque parece que as pessoas também podem usar até como desculpas para elas não fazerem, né? Porque, esse papo de coaching, esse papo de... tem que fazer o impossível até 5 horas da manhã, ou a partir das 5, não sei, mas algumas pessoas que eu também conheço que começaram com alguns hábitos, aí automaticamente começa a acordar mais cedo, começa a fazer coisas diferentes, né? Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntaram foi, Carol, como que você consegue fazer tantas coisas? Eu falo, gente, meu dia tem 24 horas igual ao seu. Só que quando eu descobri que eu levantando às 5 da manhã, eu tenho 2 horas a mais por dia, isso dá 60 horas no mês. Isso dá 720 horas no ano, eu tenho um mês a mais. Nunca fiz essa conta. Então quando você fala de alta performance, para mim, o que é alta performance? É você fazer aquilo que você se propôs a fazer, para alcançar aquilo que você mesmo determinou. Bom. Porque o que é alta performance para mim, por exemplo, eu corri 10K o final de semana. Tem gente que corre, a Lígia, a nossa conhecida aqui de Limeira mesmo, correu 21 um final de semana antes. Então, perto dela, coitadinha de mim, né? E como eu já zoei o joelho, a próxima corrida, que vai ser agora em setembro, dia 1º, eu já me inscrevi na de 5. Porque eu não vou abusar. Não sou Mulher Maravilha, entendeu? Então, eu vou fazer o meu melhor na corrida de 5 e tá tudo bem. A gente se compara muito com os outros. Agora, se eu me comparar com quem eu era há 5 anos atrás, meu Deus do céu. Só que o problema é que, às vezes, a pessoa se compara com ela há 5 anos atrás e ela fala, meu Deus, eu não saio do lugar. Eu estou vivendo 10 anos o mesmo ano. 10 vezes, né, o mesmo ano. E aí chega ano novo, vamos lá, lista, pá, esse ano vai, agora vai. Só que quando chega, aliás, 80% das pessoas fazem, 80 não, 15% das pessoas fazem essa lista no final do ano. Eu vou alcançar isso. E até o carnaval, 80% desiste. Desses 15, 80% desiste. No carnaval. Começo do ano. No carnaval. E aí a gente tem um ano inteiro. Por exemplo, hoje, faltam 138 dias para acabar o ano. Tem gente que fala, 2024 já foi. 138 dias para acabar o ano. E aí? O que você vai fazer em 138 dias? É muita coisa que dá para fazer ainda. Sabe? E aquele papinho. Como é que você tá? Eu tô na correria. Nunca mais, hein? Esqueça isso, porque isso aí você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro que você vive na correria e que você não tá saindo do lugar. E não dá conta, né? Foi algo que você comentou aí. E você tá sempre afobado, sempre atrasado, sempre correndo, sempre... Mas porque você manda essa mensagem o tempo todo. Eu aprendi um negócio, assim, que mudou minha vida. Organização. As pessoas trabalham, né? Elas trabalham numa empresa, num emprego lá. E eu já fui CLT, eu sei como é. Ter horário para entrar, horário para sair.
faz isso, faz aquilo, e a gente está ali fazendo. Aí, quando a gente vai empreender, vai fazer... vou trabalhar para mim agora. Muito pelo contrário, agora eu vou trabalhar para muitas pessoas. Você vai servir, agora que você vai servir. Muitas pessoas. E aí, como é que eu não me organizo? Como é que eu não tenho horário para começar, horário para terminar? E aí, volto de novo. Você se conhecer, né? Eu funciono à noite. Por isso que de manhã eu vou arrumar minha casa, eu vou treinar, eu vou arrumar minha agenda, eu vou fazer minha unha. Vou fazer de manhã. Vou no mercado. Eu funciono assim também. Porque meu potencial máximo é à noite, mas eu fui fazer teste, eu entendi que eu funciono assim. Eu sei que eu sou visual. Mas você dorme cedo? Depende do dia. Tem dia que eu vou dormir tarde. Tem dia que eu vou dormir cedo. Depende dos meus compromissos. Por exemplo, aquela época de acordar todos os dias às 5 da manhã, de estar acordada já ali, fazendo já, passou. Mas não quer dizer que eu vou acordar às 10 da manhã todo dia, entendeu? Mas é aquilo, para acordar cedo você tem que dormir cedo. Mas eu acho impressionante como você é capaz de respeitar o seu momento atual. Então, você realmente observa, faz uma análise, tá? O que eu estou vivendo? Né? O que eu preciso? Qual é o meu objetivo agora? Ele muda. E você respeita isso. Né? Então, eu mesma estava com uma dificuldade muito grande até esses dias atrás, mesmo em análise, de respeitar que eu não tenho mais 22 anos, então eu não vou ter o corpo de 22 anos, né? Querendo emagrecer 15 quilos. Assim, né? Ó o Ozempic aí, né? Brincadeiras à parte, mas assim, calma, né? E aí o meu professor de academia falou, seu problema é esse. Você é mulher e você quer ter corpo de menina, né? Então, isso não existe mais. Ou seja, cai na real. Né? Eu acho isso muito louco que você falou. Se conheça, vá atrás de conhecimento, de informação e traga isso para você, essa aplicabilidade para tua vida, mas entenda, né? Como tá a sua vida agora, hoje? Né? Então, eu queria produzir loucamente, Carol, insanamente, porque a minha vida sempre foi assim, um dos principais fontes de energia é meu trabalho. É como se, quanto mais eu trabalhasse, eu não ficasse cansada. Adoro trabalhar. E aí, agora com uma filha, eu tive que mudar o trajeto. Não é mais assim do jeito que funciona. Então, tem coisas que mudam e a gente não aceita. E a gente fica dando murra em ponto de faca. Né? Então, acho que isso é um dos pontos, inclusive, para as pessoas conseguirem cair as fichas dela. Né? Que momento você está? Né? E aí, como que é isso? Né? Então, hoje eu acho que isso vai de encontro também com o momento que eu tô. E aí eu falei, tô na correria. Essa é a minha fala. Tô na correria. Mas é porque tá no automático. Você já tem o hábito de falar isso. Comecem a reparar. Quando você falar com alguém, oi, fulana, como é que você tá? Eu tô na correria. As pessoas, elas respondem isso. Automaticamente. E uma coisa que eu acho bem interessante trazer também, que eu comecei a fazer esse ano, foi terapia. Eu nunca tinha feito, já tinha ouvido falar, já, né? Mas eu nunca, não, vou fazer. E aí, esse ano, eu falei, não, eu vou fazer. E, gente, é surreal, né? Se conhecer, né? Muda É a vida. surreal. Muda a vida. Surreal. Mas incrível que você fez uso de uma nova rotina, de um novo estilo de vida como uma terapia. Sim. Né? Você, assim como essa história da viúva, né? Como que a gente pode realmente trazer certas situações para a minha vida e aquilo ser tão terapêutico a ponto, né, de causar a mudança necessária ali, que a gente precisa. Né? Eu acho que você fez um bom uso disso. Sim. Né? E tem pessoas que realmente não são assim, né? Então, qual que é o seu perfil, né? Às vezes você é do perfil que você precisa de uma terapia para te dar um esporrão aí, de repente, você fala, opa, cai na real, igual eu fiz ali com a fala do meu professor, né? Eu preciso ter alguém para também me fazer despertar esse tipo de chave de conhecimento, né? Porque às vezes também a galera
não é a que faz, não é a que consegue usar aquilo para terapia, o exercício como terapia, ela vê aquilo como um trabalho que está pago, né? E aí ela também não quer ir viver essa experiência de alguém que vai conseguir dizer o que ela precisa ouvir, né? Então, acho que a gente precisa escolher se a gente realmente quer mudar de vida. Eu acho que isso ficou muito marcante aí em tudo que você está trazendo, Carol, sobre a decisão, né? A sua decisão fez com que você tivesse uma tomada de consciência e tudo isso mudasse, né? Com Inclusive, certeza. você falou de 5 Pode anos, falar. eu tinha uma pergunta para falar Pode para falar. ela, que o que nos últimos 5 anos, que novas crenças e comportamentos ou até hábitos mais fez com que a sua vida melhorasse? Em primeiro lugar, eu sou cristã, né? Eu sou batizada desde 2003. Uau, meu Deus. Meus pais católicos, nasci na igreja católica, fui batizada lá pequenininha, mas depois eu fui entender outras coisas e aí eu entendi que fazia sentido e aí eu me batizei em 2003. E aí eu comecei a entender a importância da área da espiritualidade. E aí eu comecei a trabalhar mais isso, me alimentar mais da palavra, ler mesmo a palavra, não ficar recitando o versículo, mas viver. E aí a gente pode trazer lá naquela pergunta que você falou dos valores, que é justamente a gente pensar, falar e viver aquilo que a gente fala, né? Essa congruência de pensar, viver e falar. Isso para mim, assim... Então, E é o que Jesus mais acusava, né? Exato. De 5 anos para cá, o que ficou mais forte para mim foi isso, assim, de realmente pensar, e tem coisas que eu não sei, que eu vou buscar, que eu vou entender como é que funciona, o que é, o porquê que é, o porquê que não é, e falar sobre aquilo e viver aquilo. Porque tem muitas coisas que são lindas, mas as pessoas falam e não vivem. E aí não tem congruência, né? Muito bom. A parte da espiritualidade, eu acho que ela traz também um sentido, né? Um sentido até para por que você está fazendo o que você está fazendo. Eu sei que tem várias pessoas que olhem, a gente fez uma temporada de corpo, alma e espírito, né? E às vezes essas perguntas existenciais ficam só no âmbito da alma. Só que o quanto que a espiritualidade também pode ajudar isso, até na nossa alma, em que a gente vai entender que esse sentido, né, que essa existência que a gente tem olhando para um lado espiritual é muito maior também do que a gente tem hoje aqui na Terra, né? Tem muita gente querendo curar o corpo, cuidando do corpo. Se ela cuidar do espírito, ela vai ter resultado. Você cuida do espírito e com o espírito curado, você cura a sua alma e com a sua alma curada, você vai curar o seu corpo. Muito bom. Não tem como. O corpo, ele é a consequência de tudo isso. Né? Quando eu comecei a falar de emagrecimento lá em 2019, eu falava de corpo, alma e espírito. E no começo eu falava assim, gente, mas as pessoas elas vão me achar louca. Eu falei, mas deixa elas acharem o que elas quiserem. Para mim faz sentido, foi o que aconteceu comigo. E aí as pessoas começaram a fazer e as pessoas começaram a ter resultado. E isso é que hoje está muito mais falado, né? Sim. Mas falar isso lá há anos atrás. Eu peguei um vídeo que eu fiz quando eu estava criando a mentoria. Esses dias eu falei, meu Deus, como é que eu já falava disso lá atrás? Que legal. É muito legal a gente ir lá fuçar, né? Sim. Achei um grupo no Telegram e tinha uns vídeos lá. Eu falei, olha, que legal. Muito bom. E você disse sobre a tríade, né? Eu comecei a refletir sobre isso e ouvi também uma pessoa falando que a gente fala sobre... A gente tem costume, até aqui, né? A gente fez corpo, alma e espírito. Mas a ordem que você colocou, nossa, foi assim uma chave que eu olhei e falei, é verdade. É espírito, alma e corpo. A cura começa no espírito, né?
E aí vai para a alma e depois para o corpo. Então, Porque se a gente tem um corpo e esse corpo uma hora não vai estar mais aqui e o espírito ele vai continuar, né? Independente de crença, em que lugar, aonde, como, mas o espírito ele é imortal. Então nós somos um espírito que nós temos um corpo. Então como é que você quer cuidar do corpo sem falar do espírito? Meio que não tem ligação, né? sim, Não faz sentido. não faz. É igual tirar a cabeça do corpo, né? Então, é Exato. que as pessoas querem muito separar as coisas porque elas acham que talvez fique mais fácil quando a gente fica ligado somente a uma parte, né? Uma dimensão. É igual os pacientes que chegam pra gente e falam assim, ai, olha, eu queria parar de comer. Eu queria não ter compulsão alimentar. Ok, para isso acontecer, a gente precisa olhar para outras coisas, para um contexto de coisas. Ah, não, mas eu tenho pressa. E eu acho que quando as pessoas veem, né, vocês falaram sobre o resultado, e eu acho que tem diferença entre você alcançar o resultado e você ter amor pelos resultados, né? Porque isso sim faz com que a gente dê continuidade, né? O problema é que algumas coisas, elas levam tempo. E esse modo de espera não é fácil. Ainda mais, né, eu acho que hoje em dia... É que quando a gente fala muito hoje em dia, é que a gente tem muitas gerações vivendo juntas, né? E eu falo bastante na consultoria sobre o comportamento por idade. E é justamente isso. Uma pessoa que tem, por exemplo, 60 anos, ela não vai funcionar igual uma pessoa que tem 15, né? Então, as gerações, elas têm necessidades diferentes, elas funcionam diferentes e elas têm comportamentos diferentes, não tem jeito. E uma aprende com a outra, né? Exato. Então, quando a gente entende isso, aí você vai saber lidar ali. A gente tem um treinamento sobre atendimento ao cliente e é exatamente isso. Quem é o seu cliente? Você quer atender todo mundo igual, você não vai atender ninguém bem. É verdade. Então, olhar para isso também, eu acho bem importante. E aí, volta lá, né? Se conhecer. Eu fui entender, eu fui estudar essa coisa de gerações, montei até um e-book sobre isso que eu entrego para os clientes. E aí, eu falei, gente, eu sou de uma geração, o neto é de outra. A gente tem 1 ano de diferença. E aí, a hora que eu fui estudar o comportamento da minha e da dele, é ele total. E aí eu falei, pronto, já entendi, beleza. Muito bom. Não adianta eu querer que ele faça do meu jeito, porque ele funciona assim. E tem a ver com a geração. Sim. Não tem como. Um padrão de comportamento, né? Eu ouvi uma frase esses dias que eu fiquei pensativa, porque parece que eu já tinha ouvido ela, mas eu não tinha parado para realmente entendê-la, que é: os tempos não são difíceis, eles são diferentes. Porque eu escuto muito isso. Ai, nossa, você teve um filho. Ai, mas os tempos hoje são tão difíceis, né? Que corajosa, né? E não são difíceis, eles são diferentes. Porque existia muita dificuldade no tempo dos meus pais, até mesmo no tempo da minha irmã, que é 5 anos de diferença, né? As dificuldades existem. Continuam. Muito também. Lembrando que eles tinham 8, 10, 14 filhos, né? É verdade. Então, eu acho que os problemas dele, acho que era um pouquinho mais difícil, difícil. né, do que hoje em dia. Sim. Mas sabe por que isso? Por que você teve essa percepção? Porque são filosofias de vida. Em qualquer geração vai ter aquela pessoal que tem a filosofia de vida da guerra. Ai, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. Nossa! E a filosofia de vida do jogo, onde a vida é um mar de oportunidades. E onde você for, tem gente que tem a filosofia de vida da guerra, que é a pessoa que reclama, a pessoa que não está bem, a pessoa que não tem objetivos na vida. E a outra pessoa que se acorda de manhã e fala, meu Deus, estou viva. Vamos embora. Né? Deixa eu agradecer aqui e vamos embora. Uma coisa que também, nesses 5 anos aí, que acho que faz até um pouquinho mais, que eu conheci o poder da gratidão. Que foi, assim, também uma... Divisor de águas na minha vida, assim, total. Eu li aquele livro O Segredo,
todo mundo conhece. Uhum. E aí, depois do segredo, tem a magia, da mesma autora. E a magia, ele ensina como você colocar o segredo em ação. Porque no livro do segredo é lindo, né? Tem um documentário, mas como é que eu faço aquilo? E ali ele fala, né? Quanto mais eu tenho, mais eu vou ter. E quanto menos eu tenho, até o que eu tenho eu vou perder, né? É até bíblico, né? É bíblico. Mas o que que é isso? Aí ela explica no outro livro, que é a gratidão. E aí ela E ensina... você multiplicar o que tem também. Exato. E aí ela ensina, em 28 dias, você aprender a praticar a gratidão. E eu já fiz inúmeras vezes, eu já fiz no meu Instagram, eu já fiz no YouTube, eu já fiz várias vezes. E chamo a galera para fazer comigo, porque é surreal. Você vai aprendendo a agradecer as coisas assim. Por exemplo, eu não consigo sentar para comer sem agradecer. E eu agradeço em voz alta e quem estiver do lado vai me perdoar, mas eu agradeço. Tem gente que dá risada, tem gente que tira sarro. E quando às vezes eu começo a comer e não agradeci, aí já começa. E aí, você não vai agradecer? Ninguém puxa, né, para agradecer, mas eles me cutucam Eles esperam de você. porque eu já tenho esse hábito, assim, de sentar. Eu posso comer um negocinho ali, eu agradeço. E eu agradeço o alimento e as pessoas que estão comigo ali. Toda vez. E se alguém fez a comida, eu agradeço a pessoa que fez a comida também. As orações. É muito bom. Muito bom, Carol. Bom, você tem mais alguma pergunta, amiga? Ai, não, eu queria realmente agradecer. E eu queria, assim, só, né, por último, queria que a Carol pudesse deixar, de repente, uma reflexão, ou até isso que mesmo eu ia um pedir, conselho, né? Mas antes eu queria dizer que, da minha admiração, porque quando a gente muda um pouco a rota e quebra alguns ciclos na nossa vida, as pessoas, elas tendem muito a nos criticar, né? A fazer comentários taxativos e tem aqueles olhares, né? E de incompreensão mesmo, né? E eu vejo que a Carol passou, né, por cima e passou por eles mesmo, atravessou, né? E hoje as pessoas procuram, hoje as pessoas enxergam o resultado disso e eu acredito, sim, que não é fácil passar por cima disso. Então, de repente, se você está tentando até mudar algo na sua vida e você não tem muito apoio, né? Continue, porque você vai chegar lá, né? E eu acho que é o que aconteceu, o que a gente vê hoje na Carol. Então, muito bom, Carol. Obrigada. Um prazer. Nossa, a gente aprendeu demais aqui. Manda uma mensagem pra nós. Só uma reflexão em relação a isso, no final aí, quando a gente... Você falou que tem gente que acha que é difícil, e aí é ponto de vista e é filosofia de vida mesmo, né? Porque quando uma pessoa fala bem de você, te elogia, o que muda na sua vida? E quando uma pessoa te critica? Não muda nada. Para algumas pessoas muda. Não muda nada. Mas também não muda. Muda na percepção dela. Por quê? Porque as pessoas, elas se preocupam muito com o que o outro está pensando, o que o outro vai falar. As pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Por quê? Porque elas não têm medo de falar em público, elas têm medo do que as pessoas vão falar. Por que o Cortella é o maior palestrante do Brasil hoje? Porque o cara arrebenta, ele fala tudo e tal, mas ele não está nem aí para o que as pessoas vão falar. Ele uma identidade formada também. Exato. Mas aí, e aí eu já vou colocar a mensagem junto, é que não adianta você falar, ai, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Deixa as pessoas, elas pensam o que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, tenha seus objetivos e acorde todos os dias para viver a sua vida. Independente do que as pessoas... Gente, não vai mudar nada na minha vida se uma pessoa me criticar. De verdade. Eu sei que não é fácil. Tem gente que não consegue pensar assim. E tá tudo bem. Mas pense nisso. Ai, fulaninho falou lá do meu cabelo, tá? E aí? E aí? Eu vou dormir, vou acordar, vou trabalhar do mesmo jeito. Entende? E só pra gente fechar... As pessoas falam assim, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Eu não concordo.
E eu sou a do contra para muita coisa. Perigoso. Coloca o pé que Deus já colocou o chão. Ele não vai colocar. A gente fica esperando, ai, se Deus quiser. Ai, Deus, se Deus me mandar aí, eu vou. Não, Deus ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós. E agora está na nossa mão. É isso. Muito Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso. Com certeza, um prazer, Carol. A gente aprendeu demais. Bom, você quer fazer mais uma pergunta, Kathleen? Não, agora já deu o Mas nosso horário, fala infelizmente. as suas redes sociais também, para o pessoal seguir. Meu Instagram é @eusoucarolmarques. Yes. Gente, obrigada por ficar até aqui. Compartilha esse episódio. Fique ligado nos próximos episódios também e até mais.